Eu quero focalizar o seguinte assunto. A marcha da globalização inclui perseguição aos cristãos no mundo. No Brasil, nós estamos acostumados a não acompanhar notícias do mundo. O Brasil, por ser um país grande, já é rico em coisas que acontecem e o brasileiro não participa muito do que acontece no restante do mundo. Uma das razões é que a nossa língua é dominante, o brasileiro, de um modo geral, não fala outra língua porque também não precisa. De norte a sul do país, o brasileiro vai ser bem entendido no português, mas países pequenos estão sempre vendo a necessidade de terem que falar uma outra língua e é muito comum isto. Há países que têm muitos dialetos, então eles têm necessidade de se exercitar em outros idiomas. E quando se fala o inglês, é uma língua universal, as pessoas vão ter mais acesso a notícias de outros países. No Brasil, por essa limitação também, a maior parte da população não fala o inglês, nós ficamos mais restritos às notícias aqui no Brasil, notícias em português. Existem muitas notícias que só são divulgadas em inglês e nós aqui nos acostumamos somente a receber notícias, digamos assim, viciadas, notícias trabalhadas pelas três grandes fontes de notícias no mundo. Existem pouquíssimas agências que são grandes e que geram essas notícias de acordo com o interesse deles e nos trazem. Portanto, o que nós brasileiros sabemos acompanhando os jornais de TV ou na internet, na maioria, são notícias trabalhadas intencionalmente direcionadas por essas agências noticiosas grandes que estão todas compromissadas com o espírito do anticristo, ou seja, a globalização, o mercado financeiro internacional. Isto é o pano de fundo dessas notícias. Todas as notícias que recebemos do mundo têm essa conotação. Mas quando a gente busca outras fontes de notícias, a gente fica sabendo de outras coisas que a grande mídia não divulga, porque não tem interesse em divulgar. E eu quero falar em algumas delas aqui. A China é um país que está sendo cada vez mais aceito, mais palatável no mundo todo. Por exemplo, quem tem uma bronca, uma pininha, uma raiva dos Estados Unidos, automaticamente vai despertar uma simpatia pela China. A China é um país de ditadura, não tem liberdade, não tem verdade na imprensa, a imprensa é toda controlada. A China é um país que usa trabalho escravo, não há direitos trabalhistas na China. Por isso, eles produzem os produtos mais baratos que vendem para o mundo todo. Por interesses, o mundo engole essas coisas todas, enquanto critica peninhas aqui ou coando mosquitos aqui, engolem camelos lá na China. Esse é um ditado: enquanto coa mosquito, engole um camelo. A pessoa é tão farisaica a ponto de ficar com escrúpulos numa atitudezinha aqui, a pessoa ignora os horrores que a China, por exemplo, pratica. A China é um país altamente ditatorial que não dá liberdade e agora resolveu voltar suas baterias contra o cristianismo para perseguir séria e profundamente os cristãos. E agora eles estão oficialmente nesta campanha contra o cristianismo. O governo da China diz claramente, o próprio primeiro-ministro, o chefe lá, quem manda, o ditador da China, o Xi Jinping, ele tem feito discursos quanto a isto, denunciando que o cristianismo é uma forma de ocidentalização. E eles querem uma sinização,
Ou seja, esse termo quer dizer o seguinte: eles querem preparar o cristianismo para ser chinês. Eles não querem um cristianismo ocidentalizado, eles querem um cristianismo chinês. Eles querem mudar a Bíblia, já estão mudando a Bíblia, eles querem uma Bíblia chinesa, vão mudar a Bíblia toda para ser de acordo com o pensamento chinês e apoiando o comunismo. Eles querem o cristianismo aceitando o marxismo, o leninismo. O presidente Xi Jinping da China está elogiando continuamente o Marx e o Lenin, e a Bíblia tem que estar de acordo com o pensamento do Marx e do Lenin, não de Jesus, não de Deus, mas do Marx e do Lenin. Então eles vão mudar a Bíblia, estão mudando o cristianismo e perseguindo aqueles que não se adaptam a isto. Mas há muitas outras coisas que estão acontecendo. A China age de uma forma coerente. Por exemplo, uma associação de juristas evangélicos já há algum tempo tenta voz na ONU. Eles querem manifestar o ponto de vista cristão na ONU e eles têm uma coerência. Na verdade, a ONU está sendo avassalada, está sendo sufocada. É como que um trator passando por cima, pregando ideologia de gêneros, aceitação do homossexualismo e sexo precoce nas crianças e uma série de coisas assim contra a família. Está sendo isso trabalhado no Ocidente todo. E essa associação de juristas quer se levantar para defender a família e outros valores cristãos de uma forma jurídica. Mas logo, logo a China se manifestou contrária. A China não quer aceitar essa participação de juristas evangélicos na ONU. E se utilizando do poder de veto, a China tem uma influência muito grande na ONU. Por ser um país grande que influencia muita coisa, cada vez mais pujante, está aí manifestando com todo o poder que tem sua repulsa à defesa desses valores cristãos. É uma atitude coerente, é um ataque da China contra o cristianismo em todas as áreas. O mundo se esquece, a China faz questão de não tocar nesse assunto, a perseguição que existe hoje no mundo todo contra cristãos. A entidade chamada Portas Abertas divulgou que no ano passado, 2019, mais de 9.000 igrejas e edifícios cristãos foram atacados no mundo todo. 9.000 ataques a cristãos, igrejas e locais cristãos no mundo todo. Existe realmente uma perseguição colossal ao cristianismo no mundo todo. E as entidades, as organizações globais, a ONU, as grandes mídias se calam totalmente a respeito disto. Então, nós estamos vendo o mundo aceitando tudo menos o cristianismo. Eles não podem aceitar o cristianismo. Na Europa, um tribunal endossou o que um tribunal da Áustria tinha determinado, que uma mulher foi punida e condenada porque ela disse que o Maomé era pedófilo. O Maomé, com mais de 50 anos de idade, se casou com uma menina de 6 anos. Provavelmente não era a única esposa, mas se casou com uma menina de 6 anos de idade. Ela disse: o que se pode dizer disso senão pedofilia? Mas ela foi condenada por ofender a honra de um vulto daquela religião. Interessante, no cristianismo pode-se ofender Deus e Jesus e quem for do cristianismo à vontade, que não há protesto no mundo. Mas na Europa, esse tribunal condenou totalmente aquela mulher por ter ofendido o Maomé. A Coreia do Norte, que é apoiada pela China e totalmente apoiada pela China, é o país considerado no mundo que mais persegue
os cristãos. E eles continuam perseguindo os cristãos e matando, prendendo. Quando eles prendem, não é como no Brasil, não, é uma cadeia com direitos humanos. Na Coreia do Norte é para passar fome e morrer, não tem assistência médica na cadeia, é para morrer lá dentro. Há entre 100 mil e 200 mil cristãos presos na Coreia do Norte. Então, somente por pregar o evangelho, ou ter uma Bíblia, ou ter sido apanhados assistindo uma reunião. Isto está se generalizando, perseguição na Índia. O Brasil, no governo atual, está tentando atuar em favor da liberdade religiosa nos outros países. Nós temos um ministro das Relações Exteriores que é muito criticado pela grande mídia do Brasil, mas ele está muito coerente na sua postura de defender liberdade religiosa em todos os países. E ele está atuando, representando o governo do Brasil junto aos outros países para garantir essa liberdade a todos, mas inclui os cristãos. Nós devemos orar por essas autoridades, no caso o ministro Ernesto Araújo, no seu trabalho tão importante. Nós devemos orar por ele para que ele consiga resultados. Agora, nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro tem uma viagem à Índia. Nós esperamos que ele converse com o senhor Modi, primeiro-ministro da Índia. A Índia é um país praticamente do tamanho da China, é um gigante que está no 11º lugar em perseguição religiosa. Muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos na Índia. E que Deus use o presidente Bolsonaro, o ministro Ernesto Araújo, para atuar em favor desses cristãos na Índia. Nossa oração deve ir além das fronteiras do Brasil. Existem pessoas sendo atacadas na África, muitos cristãos sendo atacados na África, em todo o Oriente Médio e no Oriente mesmo, em vários países do Oriente, na Índia, na China, na Rússia. Grande parte do mundo, 2/3 da população do mundo já vivem esta realidade, perseguição aos cristãos e os outros se calando. Este é o quadro do mundo preparado para o advento do anticristo. O anticristo vai governar, digamos, o Ocidente, mas ele vai fazer acordos com o Oriente e o objetivo é perseguir tudo o que restar do cristianismo. Os cristãos vão ter dias difíceis cada vez mais, muitas injustiças cometidas contra cristãos. No Brasil, ainda não aumentou essa onda de perseguição, mas vai chegar o momento. Deus está querendo purificar a sua igreja, permitindo, entenda isso, essa perseguição toda no mundo aos cristãos é permitida pelo Senhor para purificar os que vão ser arrebatados. Quem for arrebatado é porque ama muito o Senhor. Crente meio-meio não vai subir. Você já pensou nisso? Crente carnal não vai subir no arrebatamento. Crente que não está cheio do Espírito, a vasilha cheia de azeite, não vai subir. Crente que não dá fruto, não vai subir. Você está nessa lista dos que produzem fruto e amam o Senhor e está consagrado a Deus? Se prepare, o arrebatamento está muito perto e Deus vai aumentar a perseguição ou permitir a perseguição aumentar no mundo para purificar aqueles que vão subir, que vão ser arrebatados. Você está no meio desses que já estão preparados, sua vida totalmente no Senhor?